O ser e o nada foi a princípio pensado como uma filosofia de sobrevoo, uma filosofia lábil, uma filosofia de uma liberdade que não se situaria na história, no mundo, na concretude dos homens, da opressão, do sofrimento humano da história. Então, aparentemente, Sartre, com o ser e o nada, se levanta como a afirmação de uma liberdade burguesa, em grande medida liberal, né, com todas as aspas, se opondo a uma tese de libertação marxista, uma tese de libertação da opressão, do capitalismo, da exploração, da mais-valia, etc. E a impressão que se tem é que Sartre, bom, a impressão não, a história mostra isso, ele é atacado de ambos os lados. Ele é atacado por capitalistas, no sentido de mostrar que ele era um defensor, porque em período de Guerra Fria você tinha sempre que estar de um lado ou de outro. Como defensor do socialismo, da Revolução Socialista em curso, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e de outro lado, pelos socialistas, Sartre vai ser acusado de ser um liberal, de defender a tese da liberdade, que hoje, né, se a gente atualizar essa tese, ela acaba sendo uma pseudo-justificativa para que, na contemporaneidade, as questões sociais não sejam vistas na sua densidade, na sua profundidade, e a gente poderia, por exemplo, pensar a liberdade como o fundamento do fracasso. E, nesse sentido, as pessoas que se saem bem, as pessoas que têm sucesso, elas teriam conseguido esse sucesso por seu mérito, porque todos são livres, e essa visão, todos são livres, e a meritocracia se justificaria em Sartre. Isso é absurdo, primeiro porque desconsidera absolutamente a densidade da situação na qual Sartre situa essa liberdade. Ou seja, o homem é livre, mas embora livre, ele está situado, e é da sua situação que ele pode viver, construir, exercer o seu ser livre. É claro que ela vem com toda a densidade, com todo o peso da ideologia, com todo o peso dos valores, né? A religião, a moral, os costumes, e tudo isso Sartre considera assim. Né? As críticas a Sartre que não consideram e dizem que Sartre é uma filosofia de sobrevoo. Mas por que eu posso dizer isso com tanta certeza? Porque o próprio Sartre diz a respeito do marxismo. Eu vou ler um pedacinho, é um texto que antecede a crítica da razão dialética, Questões de Método, um texto em que Sartre diz a que veio com a sua crítica da razão dialética. Então eu não preciso fazer uma interpretação, apesar de Sartre, para dizer que ele estava dando uma resposta a essa crítica de que a filosofia dele fosse sobrevoo, porque ele mesmo faz. Mas ele o faz já antecipando a razão pela qual o marxismo deveria ser criticado. E Sartre diz o seguinte, as razões, página 31 dessa edição da DPIA Editora. O marxismo tinha ficado parado, precisamente porque essa filosofia pretende modificar o mundo, porque visa o devir mundo da filosofia, porque é e pretende ser prática, operou-se nela uma verdadeira cisão, que colocou a teoria de um lado e a praxis de outro. Desde o instante em que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cercada, solidária, empreendia seu gigantesco esforço de industrialização, o marxismo não podia deixar de sofrer o contragolpe dessas novas lutas, das necessidades práticas e dos erros que lhes são quase inseparáveis. Nesse período de retraimento e de refluxo, a própria ideologia está subordinada a uma dupla exigência. A segurança, isto é, a unidade e a construção na Rússia, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, do socialismo. O pensamento concreto deve nascer da praxis e voltar-se sobre ela para iluminá-la, não ao acaso e sem regras, mas, como em todas as ciências e técnicas, em conformidade com princípios. Bom, ele continua, mas para o momento já é suficiente. A razão pela qual a ideologia, porque Sartre nesse texto, ele pensa o marxismo como a filosofia insuperável de uma época. O que Sartre quer dizer com isso? Que enquanto houver capitalismo, a única maneira de se pensar essa estrutura é a partir do marxismo. Porque Marx foi a filosofia marxista, o marxismo, mas Marx foi aquele que desvendou essa estrutura do capitalismo, da exploração, da mais-valia, da propriedade privada, etc. E enquanto o capitalismo estiver
matizando a existência das pessoas, e nós vivemos atualmente sobre o completo domínio do mercado, né, essa entidade que define a vida das pessoas comuns, como se nós fôssemos efetivamente submissos a algo, e Sartre faz a pergunta inversa. Se o mercado define, onde estaria o mercado? Se não atrás de escolhas, de atitudes de pessoas, e essas pessoas, essas atitudes vão até o individual. Eu, em minha casa, consumindo via internet um produto que vai demandar destruir a natureza, poluir, produzir aquilo, né? Enfim, ocupar vidas humanas para a produção disso, para a distribuição disso, isso chega a mim. Então, essa participação, parece que o fato de eu estar em casa e fazer uma compra pela internet não é fazer história. E Sartre tenta mostrar que, por mais que haja uma força, uma ideia mais ampla, ela só pode subsistir com pequenas ações individuais. Isso a gente vai ver no segundo volume dos romances. Agora, só para voltar ao curso, é o momento em que eu vou falar dos 3 romances dos Caminhos da Liberdade, Idade da Razão, Sursi e Com a Morte na Alma. Em Sursi, a gente tem um exemplo claro disso, que é a guerra. A gente pensa a guerra como um feito, uma escolha, né, e o principal deles, o Hitler, de um homem. Mas para que Hitler conseguisse, foram necessários algumas dezenas de pessoas próximas a ele, e essas dezenas de pessoas seguidas por centenas de outros, e isso vai até o agricultor que está no interior da Alemanha e nem analfabeto e nem sabe do que está acontecendo de política, mal ouve o rádio, mas ainda assim Sartre responsabiliza esse indivíduo por tudo aquilo que a Alemanha fez, porque é da participação e de pequenas ações, né, de atividades muito pontuais, que essa história toda se faz. E nesse sentido, o que Sartre está demandando dessa filosofia insuperável daquele do século XX, e que permanece insuperável no início do século XXI, ainda que você tenha que fazer uma série de adaptações, o marxismo, a maneira como Marx mostrou, né, desnudou o capitalismo, permanece ainda enquanto o capitalismo permanecer, eu repito, mas na pressa de totalização, dirá Sartre, essa filosofia esqueceu do indivíduo. Esqueceu que as ações são pontuais. E são de ações pontuais que a revolução se faz e permanece, né, se mantém ou não. Sartre tem razão nesse sentido, em alguma medida sim, porque os russos que morreram para defender a sua revolução socialista devem ter sofrido bastante quando viram jovens morrerem para acabar com essa revolução. Então a liberdade que Sartre disse ter passado desconsiderada nesse processo, ela volta e ela acaba levando a derrocada do próprio sistema, ou pelo menos da tentativa do socialismo real, como é chamado. Bom, mas o que isso tem a ver com o existencialismo? Sartre diz que as filosofias, no caso o marxismo, criou a necessidade, gerou a necessidade de uma ideologia. E essa ideologia Sartre chama assim, o próprio existencialismo. É uma ideologia do marxismo provocada, demandada e mantida pelo marxismo. Porque enquanto o marxismo permanecesse autoritário, permanecesse desconsiderando essa liberdade individual e essa ação individual nessa equação para compreender a história, a própria história geraria se a gente pensar no modelo dialético, você tem a tese, a própria história geraria sua antítese. Então, se você tem uma afirmação do marxismo, é o próprio marxismo que gera essa antítese, essa ideologia, o existencialismo, a afirmação da liberdade individual situada, de modo que isso precisa ser levado a esse corpus, né, a essa ideia mais ampla, que é o marxismo, e que isso seja recuperado ali dentro, a ação individual. E ao fazer isso, Sartre cria toda uma proposta política que, ao invés de impor a liberdade ou a libertação, ela se propõe convencer as pessoas da sua liberdade primeiro, depois, quando elas estiverem bem convencidas que são seres, que são liberdade e que o mundo é aquilo que elas constroem, a efetivamente partir para a superação da opressão. Ou seja, a construção da liberdade social exigiria uma liberação prévia de ideias, de
de hábitos, de valores, e é isso que Sartre propõe. Então, as críticas que são voltadas ao ser e o nada como uma filosofia de sobrevoo, a melhor resposta possível é a crítica da razão dialética. Agora, o mais importante nisso é jamais considerar, esquecer, melhor dizendo, jamais esquecer que existem interesses políticos que movem, né, esse debate todo. Então, quando a gente percebe ao longo da história críticas capitalistas ao Sartre, e a gente percebe de outro lado críticas socialistas ao Sartre, o que se percebe que o que está em jogo efetivamente é a noção da liberdade. Porque se ela for levada para o ambiente liberal, ela mostra que antes de liberdade, a situação deve prover a liberdade, ou seja, alimentação, saúde, etc., seriam coisas básicas para a própria liberdade atuar, independente de qual mundo fosse, inclusive no mundo liberal. Essas coisas deveriam ser garantidas. E se leva para o ambiente do socialismo, aí a liberdade individual e não esses aspectos materiais deveriam ser garantidos. Então, se leva para o ambiente, a crítica para o ambiente socialista, o que Sartre está demandando ali é que a liberdade individual, escolher a própria roupa e não vestir um kimono ou a roupa que o Estado determinou, poder pensar diferente do Estado. Se o Estado diz não à religião e eu quero, ou o contrário, o Estado, essa é a religião oficial, eu não quero ter religião, então Sartre leva essa liberdade para esse ambiente. É como se aquele aspecto da liberdade subjetiva estivesse garantido no ambiente liberal capitalista, mas não fosse garantida a liberdade existencial corpóreo-motora, alimentação, saúde, educação mínima, etc. E de outro lado, você tem a garantia disso, a garantia de alimentação, de saúde, do cuidado do corpo, mas aquela subjetividade passa a ser barrada. E Sartre ele pretende manter as duas coisas por entender, por partir de uma compreensão do homem, como essa existência que não é mais uma duplicidade, um corpo e alma, mas se trata de uma existência livre e situada. Então o mundo teria que dar contas dessa liberdade livre e situada, e daí a necessidade dessa ideologia, o existencialismo, ser levada ao seu debate com a filosofia insuperável do século XX, o marxismo.